Fala rapaziada, beleza? Para quem não me conhece, né, eu sou o Maicon, da VR Oficina Especializada. Vou gravar esse vídeo hoje, né, trocar uma ideia com vocês aí sobre calibragem de pneu de moto. E interessante que eu vou falar com vocês sobre moto esportiva primeiro, né, moto esportiva e naked, que é mais a minha área, e Big Trail e as Harley Davidson, né, ou as Custom em geral, Harley Davidson e Companhia Limitada. Sempre, isso aí acontece todos os dias, né, todas as semanas na oficina. Os nossos clientes têm muita dúvida, né, quando vai sair para viagem ou às vezes num passeio, track day ou vai rodar em pista, né, eles têm dúvidas aí quanto à calibragem dos pneus. Então hoje eu, né, tive essa ideia de gravar esse vídeo justamente para poder tirar essas dúvidas e compartilhar um pouquinho de experiência com vocês aí sobre esse assunto. Então vamos começar pelas nakeds, né? Para quem não sabe, vou colocar a foto no canto aqui, ó, né? Naked e esportiva, tá? Que é o estilo que eu mais gosto, né? Inclusive eu tenho, ando, de vez em quando a gente roda em autódromo aí e tal. Então vamos começar por aqui. Galera, é o seguinte, a moto esportiva, moto naked, a maioria delas, né, não tem tanta variação quanto a medida dos pneus, né? Geralmente aí o mais usual, traseiro 180/55, dianteiro 120/70, né, as dimensões dos pneus. E diria aí que 90% ou até mais, né, desses pneus são pneus tubeless, sem câmera, né? Somente o pneu ali, roda de liga leve e tal. Então não tem tanta variação em termos de calibragem para uso, né, em rodovias, num passeio e tudo mais. Porém, quando a gente vai utilizar a moto com uso mais esportivo, rodar em autódromo ou em competições, isso já muda completamente, tá? Então, para quem tem uma moto desse estilo, esportiva e naked, uso no dia a dia, uso para fazer um passeio, rodo mais só em rodovia, né? Qual que é a calibragem ideal? Eu, gente, experiência própria, tá? Eu gosto de usar 30 libras no dianteiro, 32 no traseiro, isso para passear, tá? Pneus road, vamos pegar um exemplo novamente, 180/55 na traseira, 120/70, Hornet, CB1000, Kawasaki ZX6, enfim, todas essas motos que utilizam essas medidas de pneus. Eu gosto de usar 32 no traseiro e 30 no dianteiro. Lembrando que sempre a calibragem deve ser feita com o pneu frio, porque é o seguinte, depois que o pneu aquece, né, em contato com o asfalto ali, e o ar que está dentro do pneu ele expande. Isso é uma propriedade, né, do ar. Então, quando ele começa a aquecer, as moléculas entram em vibração e ocorre uma expansão. Como o pneu ele já tem um volume definido, né, e esse ar que está ali preso expandiu, ele não tem para onde ir, o que vai acontecer? Vai ter um aumento de pressão dentro do pneu. Então, se você calibrou o pneu traseiro com 32 libras, depois de quente ele vai chegar próximo de 34. Então, por esse motivo que pede para, né, a gente orienta a calibrar o pneu frio, beleza? Então, para passeio, uso road, né, que é isso? Uso em estradas, em rodovias, 32 no traseiro e 30 no dianteiro, tá? Eu vou levar minha esposa, minha namorada na garupa. Pode aumentar um pouquinho, 34 no traseiro, 32 no dianteiro, tá? Porque aumentou a carga na moto, beleza? Agora mudou o cenário, beleza. Vou fazer um track day, vou rodar na pista, coloquei um pneu um pouco mais macio. O que muda, gente? Muda completamente a dinâmica do uso dos pneus na pista. Porque é o seguinte, o pneu, se ele estiver muito duro, a deformação dele é pequena, então você perde aderência, o grip que a gente fala, né? Então quando a gente baixa a calibragem, o pneu ele deforma mais, então aumenta a área de contato da banda de rodagem do pneu com o asfalto. Então o uso em pista já muda completamente essa ideia que eu passei para vocês, do 32 traseiro, 30 dianteiro. Quando eu rodo em pista, o que eu faço? 26 no traseiro e 28, 30, depende, no dianteiro. Por que aí agora a gente inverte? Coloca mais pressão no dianteiro do que no traseiro? Porque as frenagens são mais bruscas. Então você chega, por exemplo, na reta principal de uma pista. Tá? Reta principal, no final, obviamente, que vai ter a curva. Você está vindo 200, lá vai pedrinha, próximo de 300. Juntou no freio e reduziu. Toda a massa, todo o peso vai ser jogado para a roda dianteira, né? Suspensão dianteira. Então o pneu ele vai receber uma carga muito grande. Por esse motivo, ele precisa ter um pouco mais de pressão, para ele ficar um pouco mais duro do que o traseiro, para ele não deformar tanto e acabar que vai te prejudicar. Então, por esse motivo, eu coloco uma pressãozinha um pouco maior no dianteiro do que no traseiro. E o traseiro, por que ele é mais murcho, né? Grosseiramente falando, bem mais murcho? Porque a hora que você
saiu da curva, né? Tá saindo da curva, que vai colocar a moto em pé, que dá a mão, o pneu, o peso vai para a roda de trás. Então você precisa de deformação no pneu para que ele abrace o asfalto e aumente a aderência. Isso também em curva, não só em reta, né? Porque você está na curva ali com a moto. O pneu ele vai deformar mais o traseiro, que a hora que você está acelerando, né? A tendência é que você alivia a carga na roda dianteira, suspensão dianteira, e traciona, né? Joga peso na roda traseira. Então nesse cenário, né, a moto tende a levantar. Você jogou carga na traseira, você precisa de mais aderência, que o pneu abrace o asfalto para você ter mais segurança. Ficou claro essa informação? Aí muita gente fala, mas e durabilidade? Gente, se o cara está na pista, ele está no autódromo, ele não tem que escolher, deu uma enroscada aqui, né? O consumo ou desgaste do pneu, ele tem que levar em consideração a aderência, segurança, né? Para ele conseguir virar rápido ali, diminuir tempo. Então, coisas inversamente, né? Proporcionais. Gente, se eu tenho aderência, o pneu vai ser macio, ele vai ter um custo maior, ele vai se desgastar, tá? Então, esquece isso. Uso road. Se eu pôr uma calibragem muito baixa, vai deformar o pneu, não sei o que. Realmente, uma calibragem muito baixa estraga o pneu, a banda de rodagem ali vai se deformar, porém, você vai ter mais segurança, desde que essa calibragem não seja tão exagerada, também muito baixa. Você vai ter um grip maior, porém, às vezes o desgaste desuniforme do pneu, isso para uso em rodovias. Mas para fechar então, 32 traseiro, 30 no dianteiro para uso urbano, viagenzinhas, passeios. Dentro de autódromo, 26 no traseiro, 28 ou 30 no dianteiro. Outra coisa importante, gente, moto, máquina em si, ela tem que ter uma harmonia com o piloto, né? Homem e máquina em harmonia. Então, eu peso 100 quilos, então se tem um piloto que pesa 70 quilos, 75 quilos, talvez essa calibragem que eu acabei de passar para vocês não se aplica. Então, por isso que eu falei, homem e máquina tem que estar interligado, né? Conforme a experiência que vocês vão adquirindo, você vai sentir a moto. Opa, eu estou com pouca aderência no pneu traseiro, deixa eu baixar um pouquinho a calibragem. A frente não está legal, entendeu? Então, isso tudo leva em consideração também a experiência e peso, enfim, e a moto e mais um monte de variáveis. Essas medidas que eu estou passando, esses números, simplesmente uma referência para quem não tem noção e fica perdido. Beleza? Acho que ficou claro. Big Trail, galera. Big Trail é outro problema, porque quando você vai e olha no manual, pede ali suas 40 e tantas libras no pneu traseiro. E a gente sabe, gente, que muita libra no pneu vai deixar ele muito duro, né? Vai aumentar a pressão e vai ficar igual um coco. Isso diminui o conforto na pilotagem, né? Na Big Trail ainda nem tanto, porque a suspensão da Big Trail é mais confortável, tem um curso maior e tal. Mas é muita pressão, o pneu fica muito duro, tá? Então eu recomendo para os meus clientes, coloca 38 no traseiro, 36 no dianteiro, faz um teste. Por que na Big Trail a gente coloca uma pressão maior? A moto é mais pesada, geralmente nesse estilo. Os pneus são mais borrachudos, né? Um pneu 70-30, ou até um 50-50, né? Para uso on-road ou off-road. Então são pneus mais duros, que tem uma carcaça mais resistente e mais borrachudo. Então, obviamente que vai uma pressão mais elevada para ele ficar um pouco mais duro, em função do peso da motocicleta, dos ocupantes e mais malas. Geralmente o pessoal viaja sempre em dois, né? Tem as malas laterais ali, baú. Então, como esse peso é bem alto comparado com uma moto esportiva, uma naked, uma esportiva, né? A gente precisa de uma calibragem mais alta no traseiro. Tá ruim, tá baixo, com 38. Lembrando que você calibrou ele frio, tá, com 38, depois que ele aquecer, vai subir aí umas 2 libras em média, tá? Ele vai próximo de 40. Entendeu? Então, isso é uma referência, 38 traseiro, 36 dianteiro, para vocês começarem a entender a dinâmica da moto. Opa, nossa, para mim está muito duro, vou baixar 2 librinhas ali, eu acho que está muito macio, até vocês encontrarem o que é mais confortável, mais seguro, que tenha mais segurança durante as pilotagens. Novamente eu vou enfatizar essa informação, esses valores são de referência, beleza? Uma coisa importante também que eu acabei de me lembrar. Quando vocês calibram os pneus em posto de gasolina, né, tem aquele calibradorzinho lá, aquele aparelho digital e a mangueira. O dispositivo que mede essa pressão está lá lá no aparelhinho mesmo na parede. Todo esse ar que está na mangueira, ele vai se perder, né? Você, por exemplo, você
bateu lá nas teclas 32 libras, beleza. Ele mediu lá na saída, só que esse ar que está na mangueira, ele vai se perder, tá? A hora que você tirar do bico ali, vocês percebem que ele vai espirrar, então não foi as 32 libras do pneu, talvez foi 31 e uma foi perdida dentro da mangueira, certo? Então aqueles calibradores que o medidor está já próximo do bico, aquele ali é mais preciso, tá? Só para desencargo aí, porque tem gente que ainda não tinha parado para pensar nisso. Então, se você quer 32, bate lá no digitalzinho lá daquelas maquininhas de posto lá 33, tá? Porque o que vai perder na mangueira ali compensa, beleza? E o mais, eu acho que agora falando de Harley Davidson, as custom aí, né? Harley, Indian e Companhia Limitada, é o que dá mais divergência. Porque, vamos falar de Harley, existem vários modelos que o mesmo motor equipa 2 modelos de moto, e mais uns outros, né? Porque a Harley ela tem agora esse motor novo, o Wake 8 aí, que equipa vários modelos, a Softail, enfim. Vamos pegar aí a 1200. Tem a 48, 1200, e tem a XR, não me lembro, vou colocar aqui do lado. 1200 também X, que já é a mesma potência, só que uma já tem uma pegada mais esportiva, utiliza a roda de liga LED com pneu tubeless, sem câmera, e a outra já é um pneu mais cravudo, um pneuzão mais borrachudo, radial, que usa câmera. Então a moto é a mesma cilindrada, porém construções de pneus e rodas completamente diferentes, né? Então a gente precisa ter essa diferenciação. Mas geralmente quando a gente procura aí, se vocês procurarem na internet, até nos próprios manuais, em linhas gerais, aí, médias de calibragem, 40 no traseiro, 36 no dianteiro. Isso na maioria dos modelos Harley, tá? Algumas aí fogem essa regra. 40 no traseiro, 36 no dianteiro. Eu particularmente acho muito também, porque a Harley Davidson, ela já é uma moto já voltada para rodovia, para estradas, né? Que tem um curso de suspensão muito pequeno. Lembrando que a suspensão amortece os impactos ali das ruas, né? Só que o pneu também, porque o pneu tem a elasticidade dele. Então, quando você está com um pneu muito duro, muita pressão, primeiro, você vai perder um pouco de aderência, porque o pneu vai deformar menos no asfalto. Você vai perder grip, né? E vai perder conforto, porque a suspensão da Harley já é dura, principalmente os estilos mais esportivos da Harley. Na traseira, o curso é muito pequeno. Então, e um pneu muito duro, aí vira um porrete. Então, novamente, eu digo, experimenta de acordo com o peso próprio de cada um, peso corporal, vai levar esposo, namorado na garupa, né? Uma pressão mais alta, tá andando sozinho, eu posso baixar um pouquinho essa pressão. E outra coisa importantíssima, gente, pneu mais mole, menos pressão, mais macio, ele vai abraçar mais o asfalto, você vai ganhar em segurança e aderência. Logicamente que isso tem um limite, sem exagero, né? Não vou colocar lá 15 libras no pneu e achar que tá abafando, porque aí vai zebrou tudo, né? Mas, por exemplo, em vez de rodar com 36 no dianteiro, experimenta rodar com 32 libras no dianteiro, tá? Em vez de 40, coloca 36, depois de quem tiver para 38 ou 38, para vocês irem encontrando qual que é a melhor maneira. E eu fecho, né, esse assunto dizendo, a experiência, né, é o mais importante, tá? A experiência de cada um. E a gente costuma dizer, né, brincar com o pessoal lá na oficina, são horas de voo. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você anda na moto, quanto mais você conhece, quanto mais experiências você tem, mais você vai conseguir ter essa ligação aí de homem-máquina, tá? Incorporar ali, sentir a moto. Nada melhor do que o proprietário para poder entender qual que é a necessidade, o conforto, a melhor aderência. E, obviamente, gente, que existe uma variação muito grande em termos de pneus, de fabricantes, tá? Às vezes a Pirelli tem uma linha de pneus, a Michelin tem uma linha de pneus que, por exemplo, vamos falar de moto esportiva que já tem mais experiência. Eu coloco um Angel GT aí, né, da Pirelli, que eu sei que é um pneu mais duro, um pneu voltado mais para viagem, um pneu para durabilidade. Eu trabalho com uma pressão. Depois eu vou lá e coloco um Super Corsa da vida, que é um pneu macio, mais esportivo. Então as calibragens são completamente diferentes, tá? Então saber exatamente qual que é a aplicação do pneu que você escolheu, fabricante certinho, e aí, dessa maneira, com a experiência do dia a dia aí, definir qual que vai ser a melhor calibragem. Tá joia, galera? Então eu espero ter ajudado, né? Para quem não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like aí. Um abraço a todos aí e até a próxima.